Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa nossa aula vamos diferenciar substâncias de misturas. A gente sabe que na natureza toda matéria ou está na forma pura ou na forma impura. E o que a gente vai fazer hoje é como diferenciar a forma pura e impura da matéria, usando as propriedades que a gente estudou nas aulas anteriores. Você está preparado? Mas antes, roda a vinheta! Bom, como eu disse anteriormente, se você encontra uma matéria na natureza, ou no universo qualquer material, ele vai aparecer ou na sua forma pura, e essa forma pura a gente dá o nome de substância pura, beleza? Ou o material ele vai aparecer na forma de uma mistura. Ok? Substância pura nada mais é do que aquele material que apresenta um único tipo de molécula compondo aquele material, se ele for molecular, um único tipo de conjunto de íons, se for um composto iônico, enfim, é algo que é puro e que a gente consegue visualizar se é puro medindo as suas propriedades físicas específicas da matéria. Então, por exemplo, quando você mede o ponto de fusão de uma substância pura, ele é invariável. Se você mantém as condições de temperatura, por exemplo, de altitude, que é o que afeta a temperatura de fusão e ebulição do material. Se você mede a densidade de uma substância pura, ela é invariável se você mantiver as condições que mantêm, a densidade, que interferem na densidade do material. Então a substância pura nada mais é do que aquele material em que mantém fixa as suas propriedades. Então suas propriedades, vamos anotar aqui? Suas propriedades são fixas, constantes. Beleza? Quando a gente olha para uma mistura, o próprio nome já fala, uma mistura nada mais é do que o quê? Uma mistura de substâncias. Quando eu pego um tipo de substância, coloco em contato com outra, uma se difunde na outra, estão misturadas. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber visualmente que o material é uma mistura. Então a gente pode medir as suas propriedades, porque as misturas são materiais que podem apresentar variações nas suas propriedades. Então eu posso dizer que as misturas, as suas propriedades podem variar. Eu digo podem variar porque existem algumas misturas especiais que mantêm uma ou outra propriedade fixa, mas no geral as misturas variam as suas propriedades. Bom, como assim? O que eu estou querendo dizer com variar ou não variar as propriedades? Para começar, imagina que eu traga aqui para vocês um recipiente cheio de um líquido incolor. Eu não sei que líquido é esse, pode ser água pura, mas pode ser água com uma pitadinha de sal. É uma mistura, pode ser água misturada com etanol, pode ser etanol puro, enfim, pode ser muita coisa diferente. E eu quero descobrir pelo menos se esse material é puro ou se ele é uma mistura, se ele é impuro. Como que eu poderia fazer? Medir uma das suas propriedades, por exemplo. Vamos supor que eu meça a densidade desse material. Eu não vou medir uma vez só. Então vou pegar, por exemplo, uma seringa, pego uma seringa lá de 10 ml, coloco lá no fundo do recipiente e tiro 10 ml desse líquido, jogo em cima de uma balança e meço a massa. Aí medi a massa, medi o volume desse líquido, 10 ml, consigo calcular a densidade, beleza? Só que eu vou fazer uma segunda vez. Agora eu vou pegar de novo essa seringa, vou pegar os mesmos 10 ml, vou colocar no meio do recipiente, vou pegar um pouquinho do líquido, 10 ml do líquido, vou colocar numa balança, vou medir a densidade com a massa que eu coloco, que eu encontro na balança. Vou fazer uma terceira vez. Agora eu vou pegar na superfície desse líquido, 10 ml do líquido, colocar na balança, medir a massa desse líquido, fazer a relação entre a massa e o volume e calcular a sua densidade. Bom, calculei 3 vezes a densidade, acho que já é suficiente. Aí eu vou olhar para esses valores. Na primeira tentativa, a densidade deu 1,2 gramas por ml. Na segunda tentativa, a densidade deu 1,2 gramas por ml. Na terceira tentativa, deu
1,2 gramas por ml. Ora, se eu medir 3 vezes a densidade desse material em 3 pontos distintos desse material e o valor foi sempre o mesmo, é de se esperar que esse material seja puro. Eu poderia medir outra propriedade para ter certeza, o ponto de fusão ou ebulição, mas medir propriedade e ver se ele fica constante ou não, é isso que eu estou querendo dizer, tá certo? Se eu medisse primeiro a densidade lá do material lá no fundo do recipiente, e depois medisse na superfície, desse valores diferentes, eu já saberia que era uma mistura. Afinal, substância pura tem propriedades fixas. Misturas podem sofrer variações nas suas propriedades. Se num momento deu um valor e em outro momento deu outro, tenha certeza que esse material não é puro. Pode ser que quando eu peguei lá no fundo do recipiente, a quantidade que veio de uma substância e da outra foi diferente de quando eu peguei na superfície. Como eles estão misturados, não necessariamente de um modo totalmente homogêneo, pode vir um pouquinho mais de A do que de B em cima, um pouquinho mais de B do que de A embaixo, e isso dá uma variação na densidade da mistura. Por esse motivo que eu posso medir as propriedades, e se elas sofrerem variações, eu tenho aí então a perspectiva de ser um material misturado, ou seja, uma mistura de substâncias. Se eu meço várias vezes as propriedades, elas sempre dão os mesmos resultados, é de se esperar que esse material seja puro. Vamos continuar então. Então, sabendo que o material ele pode ser uma substância pura ou uma mistura, vamos pensar agora somente nas substâncias puras. Substância pura ela pode se dividir também em 2 grupos. Eu tenho a substância pura do tipo simples e eu tenho a substância pura do tipo composta. Tranquilo? O que seria uma substância pura simples? Seria uma substância formada por moléculas que apresentassem sempre o mesmo tipo de átomo, o mesmo elemento químico. Então, quando eu penso assim, um galão cheio de gás O2, eu tenho só átomos de oxigênio lá dentro. Se eu penso num recipiente cheio de gás nitrogênio, N2, eu só tenho átomos de nitrogênio ali dentro. Se eu penso, por exemplo, no gás ozônio, o ozônio também é composto somente por átomos de oxigênio. Se eu penso numa barra pura de ferro, só tem átomos de ferro ali. Concordam? Se eu penso, por exemplo, no metal sódio puro, eu tenho só átomos de sódio ali. Quando eu penso numa substância composta, qual é a diferença? A substância composta, ela é pura, porém ela é formada por pelo menos 2 elementos diferentes, como por exemplo o CO2. O CO2 é uma molécula formada por átomos de carbono e de oxigênio, são átomos diferentes, não é uma mistura. Não pense que é uma mistura de carbono e oxigênio, eles estão ligados. Se eles estão ligados, eles viram uma outra substância, que é o dióxido de carbono. Quando eu penso, por exemplo, na água, a água não que a gente bebe, porque ela tem um monte de coisa misturada, não é? Mas a água destilada é uma substância pura composta por 2 elementos que são hidrogênio e oxigênio. Eu posso ter substâncias compostas por 3 elementos, por 4, por 5, enfim, não tem um limite. Eu sei que tem que ser mais do que 2. Olha a glicose, que tem átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 elementos dentro da mesma substância pura. Então, a substância pura, ela pode ser simples ou composta. Em alguns momentos, você pode encontrar em exercícios isso representado pela forma de Dalton, que a gente vai falar de modelos atômicos mais para frente, ou seja, os átomos representados por bolinhas. Imagina que você tenha alguma coisa assim. O que a gente visualiza? Eu tenho conjuntinhos de 2 átomos, então provavelmente são moléculas formadas por 2 átomos, como poderia ser o O2 ou o N2, porque os átomos são iguais. Todos os átomos são azuisinhos aí, não é? Pensa agora no caso de cá, eu poderia ter isso aqui, ó. Vamos pensar aqui. Vejam que as moléculas são todas iguais, porém, esse átomo aqui e esse eu vou pintar de verde, esse aqui eu também vou pintar de verde, e esses 2 eu vou pintar de verde. Concordam comigo que são conjuntinhos de 3 átomos, certo? Todos os conjuntinhos são idênticos, portanto é uma substância pura, porém os tipos de átomos são diferentes, estão representados por cores diferentes. Eu tenho pelo menos aí 2 elementos, então eu posso considerar uma substância composta.
As bolinhas que não estão pintadas e as que estão pintadas representam átomos diferentes, poderiam ser moléculas de água aí. Então, substância pura ela pode ser ou simples ou composta, saiba diferenciar pela própria fórmula, ou então por modelos microscópicos representados por bolinhas, que aparecem em muitos exercícios. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre um conceito relacionado à substância simples, que é a alotropia. Então, a substância simples tem um fenômeno que se chama alotropia, que a gente estuda na nossa próxima aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as misturas, afinal, nossa aula é falar sobre substâncias e misturas. Vamos lá! Bom, como eu já disse anteriormente, misturas são aqueles materiais que podem variar as suas propriedades. Isso acontece porque ali estão misturadas duas ou mais substâncias. Como que a gente visualizaria uma mistura, por exemplo, dentro de um recipiente? Microscopicamente falando. Então vamos supor que a gente tenha isso aqui, ó. Beleza, lá dentro. Só que lá dentro eu tenho também isso aqui. E também tenho isso aqui. Beleza? O que eu percebo aqui é que eu não tenho uma substância pura. Afinal, os conjuntinhos de átomos não são todos iguais. Concordam? Eu tenho 2 átomos azuis ligados em 3 casos aí, eu tenho 2 átomos laranjados e eu tenho um átomo branquinho e 2 verdinhos ligados, representando então aí 3 tipos de moléculas, concordam? Então aí dentro eu tenho 3 tipos de moléculas. Se eu tenho 3 tipos de moléculas, já não pode ser uma mistura, porque a mistura é formada por um único tipo, ou seja, é algo puro, tá certo? Então aqui nesse caso a gente tem uma mistura formada por 3 substâncias. Dessas 3 substâncias, a gente pode dizer que 2 são simples, porque tanto no conjuntinho azul quanto laranjado os átomos são iguais, e uma das substâncias é composta. Afinal, a substância representada por uma bolinha branca e 2 verdes apresentam átomos de elementos químicos diferentes. Então, mistura é aquela que vai ter 2 ou mais tipos de moléculas representando outras substâncias em contato. Beleza? Tanto substâncias quanto misturas são materiais que podem aparecer em formas diferentes visuais, como por exemplo numa forma homogênea ou numa forma heterogênea. Vamos ver o que é isso? Vejam bem, os materiais, independente se eles são substâncias puras ou se são misturas, eles podem apresentar-se na forma homogênea ou heterogênea. Então os materiais homogêneos e os materiais heterogêneos são classificados de acordo com a quantidade de fases que você observa, com a quantidade de fases que você consegue observar microscopicamente falando. Quando eu falo fase, fase nada mais é do que algo uniforme que existe naquele material. Então quando você pensa, por exemplo, num material assim, vocês acham que isso é algo homogêneo? Independente o que é isso. Não é homogêneo, concordam? Porque eu tenho nessa região aqui algo azul e na outra região algo que não é azul. Então eu tenho uma fase em contato com uma outra fase, dando para esse caso aqui um aspecto aparentemente de 2 fases. Portanto, se eu tenho 2 fases, não tem algo uniforme no material todo. Tá certo? O material homogêneo é aquele que é uniforme em toda a sua completude, tá certo? Então aqui a gente pode dizer que materiais homogêneos são aqueles que apresentam uma única fase, só que o lance que vocês não podem esquecer, microscopicamente falando. Quando você olha, por exemplo, num microscópio óptico e você visualiza uma única fase. Materiais heterogêneos são aqueles que apresentam mais de uma fase
Microscopicamente falando. O que eu estou querendo dizer com esse negócio de fase microscopicamente falando, não é mesmo? Vamos pensar um pouquinho em alguns exemplos quanto a isso. Imagina você pegar um recipiente com 1 litro de água e colocar uma pitadinha de sal de cozinha. Pega uma pitadinha de sal de cozinha, coloca no recipiente com 1 litro de água, mexe, 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 até todo o sal de cozinha dissolver, ou seja, sumir. Aparentemente, não é? Sumiu, eu não consigo nem mais ver o sal porque ele se dissolveu na água. Quando eu olho para um recipiente cheio de 1 litro de água com um pouquinho de sal, eu não vejo sal, dá a impressão de ser homogêneo, concordam? Algo lá transparente, incolor, como a água é. Será que se eu pegar uma gotinha de água com esse sal e colocar num microscópio óptico, olhar, será que eu enxergo o sal? Porque se eu enxergar o sal separado da água, eu não posso caracterizar como homogêneo, porque a regra é microscopicamente falando, tá certo? Eu sei que olhando a olho nu eu não enxergo o sal, mas será que colocando no microscópio eu enxergo? Se eu enxergar, eu tenho que chamar isso de uma mistura heterogênea. Quando você coloca lá a gotículazinha de água com sal no microscópio, você olha, não enxerga. Você não enxerga o sal. Então eu confirmo que água com uma pitadinha de sal é uma mistura homogênea. Aí você pergunta pra mim assim, pô, então quando eu vou fazer um exercício de mistura homogênea, heterogênea, eu vou ter que olhar no microscópio? Eu vou ter um microscópio na hora da prova para fazer... Não, né, gente? Realmente a gente não tem um microscópio na hora da prova para realizar a mistura ali no momento e ver se ela é homogênea ou heterogênea. O bom de tudo isso graças a Deus, é que quase tudo que a gente olha e visualiza a olho nu é o que se reflete no microscópio também. São poucas aquelas misturas que quando você a olho nu tem uma impressão e olha para o microscópio tem outra impressão. Então se você souber quais são essas misturas que aparentemente a olho nu são homogêneas, mas você olha no microscópio e percebe que são heterogêneas, caso você memorize uma ou outra que são as mais relevantes, o resto, o que você visualizar a olho nu, tenha certeza que é o que você vai ver no microscópio também. Então o exemplo que eu posso dar para vocês, que é bem corriqueiro, é o sangue. Sangue é uma mistura, tá certo? Quando você olha para o sangue a olho nu, você vê um líquido vermelho, não é? Um líquido vermelho. Aparentemente é homogêneo. Pega uma gotinha de sangue e coloca no microscópio. Você consegue ver partículas que estão ali aparentemente dissolvidas na parte líquida do sangue. Então, como você consegue visualizar no microscópio diferenças de fases, não é homogêneo. O sangue é heterogêneo, tá certo? Quando você coloca o sangue numa centrífuga, gira, 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 você já não consegue perceber que separa a parte líquida, que a gente chama de plasma, dos elementos figurados? Então não tem como, né? Mistura heterogêneo o sangue. Um outro exemplo que é bem comum também aparecer é o leite. Já parou para pensar do que é feito leite? Gente, leite tem um monte de coisa, mas tem água e tem gordura. A gente sabe que no leite tem gordura e tem água. Gordura mistura com água? Não, 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 não. Aparentemente a gente tem essa impressão, mas microscopicamente a gente percebe que tem separação ali, tem fases separadas. Então o leite é um exemplo de mistura que aparentemente é homogênea, mas a gente considera heterogênea. Um bem comum também, maionese. Já parou para pensar como é feita a maionese? Já fizeram maionese em casa? Acho que sim, né? Como faz maionese? Normalmente você pega óleo ou azeite, né? Pega um líquido que pode ser água, vinagre, suco de limão e coloca em contato. Então você coloca o líquido lá no liquidificador e começa a virar o azeite. Azeite mistura com água? Não, não, não. Por isso que sempre na maionese a gente coloca um ovo, não é? Justamente porque o ovo, ele promove essa junção aparente. Existe ali no ovo uma substância que a gente chama de emulsificante, que ela faz essa aparente atração entre a parte oleosa e aquosa, sendo que microscopicamente a gente sabe que eles não entram em contato e eles não interagem um com o outro. Então quando eu coloco pouquinho de maionese no microscópio de óleo, eu consigo visualizar gotículas de óleo separadas de gotículas de parte aquosa. Então não posso falar que a maionese é uma mistura homogênea que microscopicamente é heterogênea. Para cremes dermatológicos, esses cremes que você olha no rótulo e você vê lá que tem água e sempre tem óleo extraído de algum vegetal. Água mistura com óleo? Não. Deve ter alguma substância ali que promove essa junção aparente, mas microscopicamente
Elas estão separadas. Então, se a gente souber mais ou menos desses exemplos, o resto, se não cair nesse caso, pode ter certeza que o que você visualiza a olho nu, microscopicamente, também é. Tá certo? Vamos ver alguns exemplos aí, pra gente terminar? Bora lá. Então vamos ver aqui com esses exemplos, se ficou claro para vocês, o que é fase, o que é homogêneo, o que é mistura, o que é substância, o que é heterogêneo. Vamos lá? Então imagine esses 6 recipientes. Daí no primeiro recipiente, o que eu tenho? Eu vou adicionar ali água, álcool e NaCl. Eu estou colocando aqui exemplos do nosso dia a dia, mais corriqueiro, para que você não se preocupe muito em saber se algo se mistura ou não com o outro. São coisas do nosso dia a dia que é mais fácil da gente visualizar. É lógico, com o tempo e com o andamento do curso, a gente vai vendo isso mais especificamente para alguns tipos de materiais químicos, tá bem? A gente sabe que a água mistura com álcool. O próprio álcool que a gente utiliza em casa, ou mesmo o álcool combustível, tem a água misturado. Eles entram em contato, eles têm afinidade, a gente estuda por quê mais pra frente. Então a água mistura com álcool. E o sal de cozinha também mistura com a água, mistura com álcool, ou seja, o sal de cozinha some, o NaCl. Portanto, se todos eles se misturam, a gente já está até falando que é uma mistura, afinal eles se misturam, concordam? É uma mistura que está numa única fase, por isso que a gente fala que é uma mistura homogênea. Concordam? Aqui eu tenho uma mistura homogênea. Essa mistura só é homogênea por quê? Porque é formada por uma única fase. Nessa fase tem quantas substâncias misturadas? 3. Água, álcool e NaCl. Vamos pensar que é a água destilada, não a água da torneira. Portanto, se eu tenho 3 materiais misturados, eu falo que essa é uma mistura homogênea de uma fase e 3 componentes. Componentes nada mais é do que substâncias que estão ali misturadas numa fase só ou mais de uma fase. Olha o próximo exemplo, água, óleo e areia. Fala para mim, água mistura com óleo? Não, não é? A água está aqui, o óleo vai ficar separado. Areia mistura? Areia não, né? Se eu deixar um tempinho paradinho, ela vai lá depositar no fundo do recipiente. Gente, precisa de um microscópio para ver que isso não é uniforme, que apresenta mais de uma fase? Não precisa nem do microscópio, a olho nu a gente percebe isso, não é? Portanto, isso aqui é uma mistura heterogênea, não é algo homogêneo como o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Essa mistura heterogênea tem quantas fases? 3 fases. São 3 fases distintas que eu consigo visualizar. A fase sólida, que é a areia, a fase líquida incolor, que é a água, e a fase que é o óleo, que é líquido também, mas tem uma coloração diferente, a gente consegue diferenciar da água. Então tem 3 fases e 3 componentes. Vamos supor que a areia seja pura ali, que seja sílica. Então tem 3 componentes. Água, óleo, e vamos supor que o óleo seja puro também, não é? E a areia pura. Vamos para o próximo caso. Água, NaCl e areia. Então joguei aqui dentro água, o NaCl dissolve na água? Sim, exceto se eu colocar uma quantidade muito grande de NaCl, aí eu falaria NaCl em excesso, não falei. Então o NaCl se dissolveu. A areia se dissolve? De novo, não. A areia vai para onde? Lá para o fundo. Eu consigo a olho nu perceber? Consigo perceber que é heterogênea, é uma mistura heterogênea. Concordam? Essa mistura é heterogênea porque ela apresenta 2 fases. Quantos componentes fazem parte dessa mistura? 3. Água, cloreto de sódio e areia. Portanto, aqui eu tenho 3 componentes que fazem parte dessa minha mistura. Olha o próximo caso. Água, granito e uma pedrinha de gelo. Água, granito e gelo. Ok? Então eu tenho a água aqui. A pedrinha de gelo, ó, tá boiando, tá flutuando porque ela é menos densa. A gente vai falar melhor disso mais pra frente. E tenho aí também o quê? O granito. Sabem o que é o granito? Se não sabem, procurem aí, dá uma googada e procurem uma pedrinha de granito. É uma pedrinha que ela tem um monte de pintinho, um monte de cor diferente, não é? Normalmente ela é marrom, com preto. Eu não vou colocar aqui as cores exatas, mas só para que você saiba que ela é toda pintadinha normalmente com 3 cores. Uma cor mais escura, uma mais clara e uma intermediária. Certo? Então olhe para isso. Óbvio que é uma mistura, não é? Olha aí, eu consigo ver que é uma mistura, pelo menos de água com granito. Então tem uma mistura homogênea ou heterogênea? Óbvio que é heterogênea. A gente vê que não é algo uniforme como foi o primeiro exemplo. Essa mistura heterogênea, ela apresenta quantas fases?
Fase é tudo que você consegue visualizar de diferente naquela mistura. Então veja, eu consigo ver a água líquida, a pedrinha de gelo eu vejo, é diferente da água líquida, é uma segunda fase, e no granito eu vejo 3 cores. E embora estejam todos na mesma pedra, se eu vejo 3 cores, são 3 fases diferentes. Portanto, só no granito tem 3 fases. Mais a água, mais o gelo, dão 5 fases. Eu consigo ver 5 coisas diferentes aqui. 5 fases. Porém, quantos componentes eu tenho? No granito, cada cor é um componente. O granito ele é composto por 3 minerais, que se chamam mica, feldspato e quartzo. Então, só no granito eu tenho 3 componentes. Concordam que a água e o gelo são feitos da mesma coisa? É o mesmo componente, só estão em estados físicos diferentes. Portanto, aqui são 5 fases, mas só 4 componentes. A água, o gelo é o mesmo componente, e os 3 componentes do granito. Vamos pensar agora na água mais 3 pedaços de ferro. Água mais 3 pedaços de ferro. Olha lá. Tenho aqui a água, a gente sabe que o ferro não vai se misturar, não é? Vamos supor que eu tenho lá 3 pedacinhos de ferro lá embaixo. Lá embaixo por quê? Porque é mais denso que a água, é um metal, não é? Então, o ferro e a água. Óbvio que isso aqui é uma mistura de ferro com água. É uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea. É heterogênea porque eu consigo visualizar olho no mesmo, concordam? Então, é uma mistura heterogênea. Quantas fases a gente enxerga? A água líquida e os pedacinhos de ferro. Não pense que se são 3 pedaços de ferro, são 3 fases. Não, porque é a mesma fase, ferro sólido. Então, eu só tenho 2 fases aqui. A fase sólida, feita de ferro, independente se está triturado ou não, e a fase aquosa. Quantos componentes eu tenho? 2 componentes. Eu só tenho água e só tenho ferro. Beleza? Olha o último caso, água e gelo. Água e uma pedrinha de gelo. Por enquanto é gelo. Pode ser que ele derreta ou pode ser que a água congele. Mas nesse momento é isso que eu estou visualizando. Fala pra mim, isso aí é homogêneo ou heterogêneo? É heterogêneo. Eu vejo 2 fases, a fase líquida e a sólida. Mas cuidado, isso não é uma mistura. Isso é uma substância pura. Lembra que as substâncias também podem estar em modo heterogêneo. É difícil, mas pode acontecer caso a substância esteja mudando de estado físico. É uma substância pura que nesse momento está heterogênea porque está em 2 estados físicos. É uma substância pura formada por 2 fases e por apenas um componente, que é a água. Beleza? O que a gente percebe aqui? Viram que todos os exemplos, exceto o último, tem mais de um componente? O primeiro tem 3 componentes, 3 componentes, 3 componentes, 4 componentes e 2 componentes. Essas que têm mais de um componente são misturas. Percebem que o único que tem um único componente é o último exemplo, que é uma substância pura. Perceberam que só o primeiro exemplo tem uma fase? O resto ou tem 2 ou mais fases? Por isso que só o primeiro exemplo é homogêneo. Já os outros exemplos são heterogêneos. Então, o número de fases serve para você ver se o material é homogêneo ou heterogêneo. O número de componentes serve para você ver se o material é puro ou se é uma mistura. Então aqui vamos encerrando como faz para diferenciar um material puro ou uma mistura. Embora a gente vai ter uma aulinha aí que eu vou dar mais um exemplo de como diferenciar por gráficos de mudança de estado físico. Mas por visualização, tanto no microscópio quanto a olho nu, ou mesmo pelas moléculas que compõem aquele material, a gente consegue facilmente perceber se o material é puro ou se ele é uma mistura. Não esqueçam que tanto as substâncias quanto as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Normalmente, essa questão homogêneo e heterogêneo está mais voltado para misturas, mas as substâncias também podem estar no modo heterogêneo se estiverem mudando de estado físico naquele momento. Então a gente vai encerrando a nossa aula de substâncias e misturas. Se você curtiu, curte aí o vídeo. Se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos. Eu te espero na próxima aula. Até já!